Ninguém aguentava os filhos rebeldes do empresário viúvo, até a empregada aparecer. Vitória entrou na sala e viu o caos. Os gêmeos quebravam tudo, enquanto o pai tentava trabalhar no telefone. Ela fechou a porta atrás e os meninos pararam de gritar pela primeira vez em semanas. Rodrigo ficou sentado no sofá com o telefone esquecido ao lado do corpo. Os meninos ainda estavam parados no meio da sala. Ele não conseguia entender o que tinha acontecido. Marco olhava para a porta por onde Vitória tinha saído. Pedro limpava as lágrimas com as costas da mão. Nenhum dos dois se mexeu por quase 1 minuto inteiro. Rodrigo respirou fundo e levantou devagar. Caminhou até a cozinha sem fazer barulho. Vitória estava de costas, tirando ingredientes da geladeira. Ela não olhou para trás, mas sabia que ele estava ali. Eles vão demorar uns 5 minutos para vir aqui. Rodrigo parou na porta. Como você sabe? Ela colocou ovos e leite na bancada, porque eles não estão acostumados com alguém que não grita de volta. Ele cruzou os braços. Você não tem medo deles? Vitória se virou e olhou nos olhos dele. Não, eles são crianças, e crianças precisam de limites, não de gritos. Rodrigo sentiu algo diferente no peito. Não era raiva, não era desespero, era alívio. Ele não sabia que ainda podia sentir isso. Todas as babás que vieram aqui saíram correndo. Vitória pegou uma tigela. Eu não sou babá, sou empregada. Mas enquanto estiver aqui, vou cuidar deles do jeito certo. Rodrigo ficou em silêncio. Ela começou a quebrar os ovos. O som das cascas batendo na borda da tigela era o único barulho na casa. Então, Marco apareceu na porta da cozinha. Pedro vinha atrás dele. Os dois estavam descalços, os cabelos bagunçados. Marco olhou para Vitória. Você vai fazer o quê? Vitória não parou de bater os ovos. Panqueca! Pedro se aproximou da bancada. Com chocolate? Ela olhou para ele de lado. Se vocês me ajudarem, sim. Marco franziu a testa. A gente não sabe fazer. Vitória pegou uma colher de pau e estendeu para ele. Então vão aprender. Rodrigo encostou na parede e ficou observando. Marco pegou a colher com cuidado. Vitória colocou a mão sobre a dele e mostrou como mexer a massa. Pedro ficou na ponta dos pés, tentando ver. Eu também quero. Vitória pegou outra colher. Então vem, mas sem jogar nada no chão. Pedro subiu num banquinho. Os dois meninos começaram a mexer a massa junto com ela. Rodrigo não conseguia acreditar no que estava vendo. Pela primeira vez em meses, os filhos dele estavam quietos, estavam concentrados, estavam cooperando. Vitória terminou de preparar a massa e colocou a frigideira no fogo. Agora vocês vão esperar aqui sem fazer bagunça. Quem fizer bagunça não come. Marco cruzou os braços. E se a gente não quiser esperar? Vitória olhou para ele sem expressão. Então vão ficar com fome. Pedro cutucou o irmão. Eu quero comer. Marco bufou, mas não saiu do lugar. Rodrigo saiu da cozinha sem ser notado. Voltou para a sala e se sentou no sofá. Ele pegou o telefone e viu 7 chamadas perdidas. Todas do escritório. Ele não tinha forças para ligar de volta. Nos últimos 5 meses, tudo virou um pesadelo. Laura tinha morrido num acidente de carro voltando do mercado. Rodrigo ainda lembrava do telefonema. Ainda lembrava da voz do médico dizendo que não tinha dado tempo de fazer nada. Os meninos tinham 4 anos na época. Eles não entenderam direito o que tinha acontecido. Perguntavam pela mãe todos os dias. Rodrigo não sabia o que responder. Com o tempo, as perguntas pararam. Mas o comportamento dos dois mudou. Marco começou a quebrar brinquedos. Pedro chorava por qualquer coisa. Rodrigo tentou ser pai e mãe ao mesmo tempo. Tentou dar atenção. Tentou ser paciente. Mas a empresa exigia presença. As reuniões não paravam. Os contratos precisavam ser fechados.
Ele contratou a primeira babá 2 semanas depois do enterro. A mulher durou 3 dias. Disse que os meninos eram incontroláveis. A segunda babá aguentou 1 semana. A terceira nem isso. Rodrigo foi perdendo a paciência, foi perdendo o controle, foi perdendo a esperança. Até que Marta, a antiga empregada, ligou dizendo que precisava sair. O marido dela estava doente e ela ia cuidar dele em outra cidade. Rodrigo quase desistiu de contratar alguém, mas Marta indicou Vitória. Ela é diferente, você vai ver. Rodrigo não acreditou, mas estava desesperado. Vitória apareceu na casa dele na segunda-feira de manhã. Ela tinha 28 anos, cabelo preso, olhar firme. Não sorriu, não fez perguntas, apenas começou a trabalhar. Rodrigo explicou que os meninos eram difíceis. Ela assentiu e foi arrumar os quartos. Os gêmeos tentaram provocar ela no mesmo dia. Marco jogou um copo de suco no chão de propósito. Vitória pegou um pano e limpou sem dizer nada. Pedro gritou que queria sorvete no almoço. Vitória serviu arroz e feijão. Sorvete é sobremesa, e só ganha sobremesa quem come tudo. Pedro fez birra. Vitória continuou comendo a própria comida. Marco riu do irmão. Vitória olhou para ele. Se você rir de novo, também fica sem sobremesa. Marco parou na hora. Rodrigo assistiu tudo da porta do escritório. Ele não interferiu. Pela primeira vez, alguém estava colocando limites sem gritar, sem bater, sem ameaçar, apenas com firmeza. E os meninos estavam respondendo. Agora, 3 dias depois, ele via os filhos ajudando a fazer panqueca. Rodrigo sentiu os olhos arderem. Ele piscou várias vezes. Não ia chorar, não na frente de ninguém. Mas por dentro, algo estava se quebrando. Ou talvez se consertando. Vitória entrou na sala com 2 pratos. Marco e Pedro vinham atrás dela. Os 2 sentaram no sofá ao lado do pai. Vitória colocou os pratos na mesinha de centro. Comam devagar, está quente. Marco pegou o garfo. Pedro soprou a panqueca antes de morder. Rodrigo olhou para Vitória. Você não vai comer? Ela balançou a cabeça. Já comi na cozinha. Rodrigo levantou. Vitória. Ela parou e olhou para ele. Obrigado. Ela apenas assentiu e voltou para a cozinha. Rodrigo ficou ali parado. Os meninos comiam em silêncio. Não brigaram. Não jogaram comida. Não gritaram. Ele sentou de novo e ficou observando. Marco terminou primeiro. Tá gostoso. Pedro concordou com a cabeça cheia. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Laura sempre fazia panqueca aos domingos. Os meninos adoravam. Depois que ela morreu, ele tentou fazer uma vez. Queimou tudo. Os meninos choraram. Ele nunca mais tentou. Mas agora eles estavam comendo de novo. Estavam felizes de novo. Rodrigo passou a mão no rosto. Precisava voltar ao trabalho. Tinha reunião em 1 hora, mas não conseguia se mexer. Vitória voltou para a sala. Vou levar os pratos. Marco levantou. Eu levo. Vitória olhou para ele surpresa. Tem certeza? Ele pegou o próprio prato. Pedro pegou o dele também. Os 2 foram até a cozinha. Vitória ficou parada no meio da sala. Rodrigo se levantou. Eles nunca fizeram isso antes. Ela cruzou os braços. Crianças aprendem pelo exemplo. Se você trata elas com respeito, elas devolvem. Rodrigo deu um passo em direção a ela. Como você aprendeu isso? Vitória desviou o olhar. Eu criei meus irmãos, 3. Minha mãe trabalhava o dia todo. Eu fazia tudo em casa desde os 12 anos. Rodrigo sentiu um peso no peito. Desculpa, eu não sabia. Ela olhou de volta para ele. Não precisa pedir desculpa, eu escolhi vir trabalhar aqui. Ele ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Vitória foi para a cozinha. Rodrigo voltou para o escritório. Ligou o computador. Abriu os e-mails. Tinha 52 mensagens não lidas. Ele começou a responder no automático. Mas a cabeça dele estava em outro lugar. Estava pensando nos filhos, em Vitória,
em como ela tinha conseguido em 3 dias o que ninguém conseguiu em 5 meses. O telefone tocou. Era o sócio dele. Rodrigo, você viu a proposta do cliente? Ele nem sabia de qual cliente o homem estava falando. Ainda não. Vou ver agora. Desligou antes que o sócio pudesse continuar. Rodrigo fechou os olhos. Estava cansado. Cansado de fingir que estava bem. Cansado de trabalhar sem parar para não pensar. Cansado de ver os filhos infelizes. Um grito veio da sala. Rodrigo se levantou de um pulo. Correu para fora do escritório. Marco estava chorando no chão. Pedro segurava um carrinho de brinquedo. Vitória estava agachada ao lado de Marco. O que aconteceu? Pedro falou primeiro. Ele quis pegar meu carrinho. Marco gritou entre soluços. Era meu antes. Vitória pegou o carrinho da mão de Pedro. De quem é esse carrinho? Marco parou de chorar por um segundo. Era da gente, junto. Vitória assentiu. Então vocês dois vão dividir. Cada um brinca 15 minutos. Eu vou marcar o tempo. Pedro franziu a testa. Mas eu peguei primeiro. Vitória olhou para ele. E você quer que eu tire o carrinho de você quando for a vez do Marco? Pedro pensou por um momento. Não. Ela estendeu o carrinho de volta. Então agora é sua vez. Depois é dele. Sem brigar. Marco se levantou do chão. Limpou o rosto com a camisa. Tá bom. Vitória pegou o celular e colocou o timer. 15 minutos. Eu volto quando acabar. Ela saiu da sala. Rodrigo estava parado na porta do escritório. Vitória passou por ele sem dizer nada. Ele voltou para dentro e fechou a porta. Sentou na cadeira e ficou olhando para a parede. Marta estava certa. Vitória era diferente. Ela não mimava, não cedia, não gritava, apenas ensinava, e os meninos estavam aprendendo. Rodrigo abriu a gaveta da mesa. Tinha uma foto de Laura lá dentro. Ele pegou com cuidado. Ela estava sorrindo. Era do aniversário de 5 anos dos gêmeos, o último que ela viu. Rodrigo passou o dedo pela foto. Eu não sei o que fazer sem você. A voz dele saiu baixa, quebrada. Ele guardou a foto de volta e fechou a gaveta. Não podia ficar assim. Precisava seguir em frente, pelos meninos, por ele mesmo. O timer do celular de Vitória tocou na sala. Rodrigo ouviu ela trocar o carrinho de mão. Marco pegou sem reclamar. Pedro foi brincar com outra coisa. Não teve choro, não teve grito. Rodrigo sorriu pela primeira vez em semanas. Talvez as coisas pudessem melhorar. Talvez ainda houvesse esperança. Ele voltou ao trabalho, respondeu os e-mails, ligou para o sócio, marcou as reuniões da semana. Quando terminou, já era final da tarde. Rodrigo saiu do escritório. A casa estava silenciosa. Ele foi até a sala. Marco e Pedro estavam desenhando no chão. Vitória estava dobrando roupas no sofá. Onde vocês aprenderam a desenhar assim? Os dois levantaram as cabeças. Marco mostrou o papel. A Vitória ensinou. Rodrigo se aproximou. O desenho era simples, mas tinha cor. Tinha vida. Pedro mostrou o dele. Esse sou eu e o Marco. Rodrigo sentiu o peito apertar de novo. Ficou lindo. Marco voltou a desenhar. A gente vai fazer um para você também. Rodrigo não conseguiu falar. Apenas assentiu. Vitória terminou de dobrar as roupas. Vou preparar o jantar. Rodrigo olhou para ela. Precisa de ajuda? Ela parou no meio do caminho. Você sabe cozinhar? Ele deu de ombros. Não, mas posso aprender. Vitória olhou para ele por um longo momento. Depois acenou com a cabeça. Então vem. Rodrigo seguiu ela até a cozinha. Vitória começou a tirar os ingredientes. Vou fazer arroz, frango e salada. Rodrigo pegou a tábua de cortar. O que eu faço? Ela colocou tomate e alface na frente dele. Lava e corta. Ele começou devagar. Não era bom com faca. Cortou os tomates torto. Vitória olhou de lado. Não precisa ser perfeito. Só precisa estar limpo. Ele continuou. Os dois trabalharam em silêncio.
apenas o som da água e da faca batendo na tábua. Rodrigo não lembrava a última vez que tinha feito algo assim. Algo simples, algo normal. Vitória temperou o frango. Você trabalha muito. Não era pergunta, era afirmação. Rodrigo parou de cortar. Preciso. A empresa não para. Ela colocou o frango na panela. E os meninos? Ele desviou o olhar. Eu tento, mas não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Vitória mexeu o frango na panela. Eles não precisam de você o tempo todo. Só precisam saber que você está aqui. Rodrigo sentiu as palavras baterem fundo. Eu não sei se estou fazendo certo. Vitória olhou para ele. Ninguém sabe, mas você está tentando. Isso já é alguma coisa. Ele terminou de cortar a salada. Vitória montou os pratos. Chamou os meninos para a mesa. Marco e Pedro vieram correndo. Sentaram nas cadeiras sem precisar ser mandados. Rodrigo sentou também. Vitória colocou os pratos na frente de cada um. Marco olhou para o prato. Tem que comer tudo? Vitória sentou na outra ponta da mesa. Tem que comer até estar satisfeito? Não até estar cheio. Pedro começou a comer. Marco esperou um pouco, mas também pegou o garfo. Rodrigo comeu devagar. A comida estava boa. Simples, mas gostosa. Ele olhou para a Vitória. Ela comia em silêncio, os olhos no próprio prato. Não era invasiva, não era exagerada. Apenas estava ali, presente, firme. Depois do jantar, Vitória recolheu os pratos. Marco e Pedro ajudaram de novo. Rodrigo ficou sentado, observando. Vitória lavou a louça. Os meninos secaram. Parecia uma cena de outra vida, de uma vida que ele tinha perdido. Quando terminaram, Vitória levou os meninos para o banho. Rodrigo ouviu risadas vindo do banheiro. Risadas de verdade, não forçadas, não nervosas. Ele subiu as escadas devagar. Parou na porta do banheiro. Vitória estava enxaguando o cabelo de Pedro. Marco já estava de pijama, penteando os próprios fios. Amanhã vocês vão escovar os dentes sozinhos. Marco olhou para ela. A gente já sabe. Vitória sorriu de leve. Então me mostrem. Os dois escovaram os dentes sem reclamar. Rodrigo ficou encostado na parede. Vitória levou os meninos para o quarto. Colocou cada um na própria cama. Vou apagar a luz em 5 minutos. Marco se mexeu debaixo do cobertor. Você vai estar aqui amanhã? Vitória ajeitou o cobertor. Vou. Pedro puxou o ursinho de pelúcia para perto. Promete? Ela olhou para os dois. Prometo. Rodrigo sentiu algo quebrar dentro dele. Vitória saiu do quarto e se deparou com ele no corredor. Ela não disse nada, apenas passou. Rodrigo entrou no quarto dos meninos. Marco já estava quase dormindo. Pedro olhou para o pai. Você também vai estar aqui amanhã? Rodrigo se aproximou da cama. Vou. Pedro fechou os olhos. Tá bom. Rodrigo apagou a luz e saiu. Desceu as escadas. Vitória estava na sala, guardando os brinquedos. Ele parou ao lado dela. Vitória! Ela olhou para cima. Rodrigo respirou fundo. Eu não sei o que você fez, mas em 3 dias você mudou essa casa. Vitória ficou de pé. Eu só fiz o que precisava ser feito. Ele deu um passo em direção a ela. Não, você fez mais do que isso. Você trouxe eles de volta. Vitória segurou uma caixa de brinquedos. Eles sempre estiveram aqui, só estavam perdidos. Rodrigo sentiu os olhos arderem de novo. Eu também estava. Vitória ficou parada. Os dois se olharam por um longo momento. Então ela virou de costas. Eu vou terminar de arrumar. Rodrigo não insistiu. Foi para o escritório, mas não conseguiu trabalhar. Ficou sentado na cadeira olhando para o nada, pensando, sentindo. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava apenas sobrevivendo. Estava começando a viver de novo. E tudo por causa de uma mulher que ele mal conhecia. Uma mulher que entrou na vida dele sem pedir licença. E que estava consertando as coisas que ele achava que estavam quebradas para sempre.
Rodrigo se levantou e foi até a sala. Vitória estava terminando de arrumar. Ele se aproximou devagar. Você vai embora agora. Ela pegou a bolsa. Vou. Volto amanhã de manhã. Ele queria pedir para ela ficar. Queria dizer que não queria ficar sozinho de novo, mas não disse nada. Apenas acenou. Vitória foi até a porta. Abriu. Olhou para trás uma última vez. Eles vão ficar bem, Rodrigo. Você também vai. Rodrigo fechou a porta devagar depois que Vitória saiu. A casa ficou em silêncio. Ele subiu para o quarto e deitou na cama sem tirar a roupa. Olhou para o teto por horas. Não conseguia parar de pensar nela. Na forma como ela falava com os meninos. Na forma como ela olhava para ele. Sem pena, sem julgamento. Apenas com clareza. Ele dormiu tarde e acordou cedo. Marco e Pedro entraram no quarto às 7 da manhã. A Vitória já chegou? Rodrigo sentou na cama. Ainda não. Pedro pulou ao lado dele. Ela disse que ia voltar. Marco subiu na cama também. Você acha que ela vem mesmo? Rodrigo olhou para os dois. Ela prometeu, então ela vem. Os meninos saíram correndo para a sala. Rodrigo tomou banho e desceu. Preparou café. Fez torradas, colocou tudo na mesa. Os gêmeos comeram devagar, olhando para a porta o tempo todo. Quando a campainha tocou, os dois saíram correndo. Rodrigo foi atrás. Vitória estava na porta com uma sacola na mão. Marco abriu a porta antes do pai chegar. Você veio. Vitória entrou. Eu disse que viria. Pedro apontou para a sacola. O que tem aí? Ela colocou a sacola na mesa. Massa de modelar. Vocês vão fazer bonecos hoje. Os dois pularam animados. Rodrigo ficou parado na porta. Vitória olhou para ele. Bom dia, ele assentiu. Bom dia, ela foi até a cozinha. Rodrigo a seguiu. Você não precisava trazer nada. Vitória pegou um copo e encheu de água. Eu quis trazer. Eles precisam de atividades. Rodrigo encostou na bancada. Quanto custou? Eu pago. Ela bebeu a água. Não precisa, foi barato. Ele cruzou os braços. Vitória. Ela colocou o copo na pia. Rodrigo, eu não fiz isso esperando ser paga. Fiz porque eles precisavam. Ele ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Vitória saiu da cozinha. Os meninos já estavam abrindo as massinhas na sala. Ela se sentou no chão com eles. Cada um vai fazer um boneco. Depois vocês me mostram. Marco pegou a massa azul. Pedro pegou a vermelha. Rodrigo foi para o escritório, mas deixou a porta aberta. Ele fingia trabalhar, mas ficava ouvindo as vozes na sala. Os meninos riam. Vitória dava instruções. Não havia gritos, não havia brigas. Rodrigo passou a manhã toda tentando se concentrar, mas não conseguia. Seu celular tocou. Era a secretária. Rodrigo, o cliente está esperando sua resposta. Ele olhou para a tela do computador. Tinha esquecido completamente do e-mail. Vou enviar agora. Desligou e escreveu a resposta no automático. Enviou sem revisar. Isso não era normal. Rodrigo sempre revisava tudo 3 vezes, mas agora sua cabeça estava em outro lugar. Na sala, Marco gritou. O meu ficou feio. Rodrigo se levantou. Vitória estava olhando para o boneco de massinha. Não ficou feio, ficou diferente. Cada um faz do seu jeito. Pedro mostrou o dele. O meu também está estranho. Vitória pegou os 2 bonecos. Vocês sabem o que está faltando? Os meninos balançaram a cabeça. Uma história. Todo boneco precisa de uma história. Marco franziu a testa. Como assim? Vitória colocou os bonecos na mesa. Esse aqui, o azul, como ele se chama? Marco pensou. Roberto. Vitória assentiu. E o vermelho? Pedro respondeu rápido. João. Vitória juntou os 2 bonecos. Roberto e João são amigos. Eles moram em uma floresta e todo dia saem para explorar. Os meninos ficaram vidrados. Vitória continuou. Um dia, eles encontraram uma caverna escura. Roberto ficou com medo, mas João disse que eles precisavam ser corajosos. Marco completou. E eles entraram juntos.
Vitória sorriu. Isso, porque amigos fazem as coisas juntos. Pedro pegou o boneco vermelho. Eles acharam um tesouro? Vitória deu de ombros. Vocês que vão decidir. É a história de vocês. Os dois começaram a brincar. Criaram vozes para os bonecos. Inventaram aventuras. Rodrigo ficou observando da porta. Vitória levantou do chão e foi até a cozinha. Ele a seguiu de novo. Você é boa com eles. Vitória pegou legumes da geladeira. Eles só precisavam de atenção. Rodrigo encostou na bancada. Eu tento dar atenção. Ela começou a descascar cenoura. Atenção não é só estar no mesmo lugar, é estar presente de verdade. Ele desviou o olhar. Eu sei. Vitória parou de descascar. Não estou te julgando. Estou só dizendo o que funciona. Rodrigo olhou para ela. Por que você se importa? Vitória voltou a descascar. Porque eu sei como é crescer, sem ninguém prestando atenção. Ele ficou quieto. Queria perguntar mais, mas não se sentiu no direito. Vitória terminou de preparar o almoço. Chamou os meninos. Eles lavaram as mãos sem reclamar. Sentaram à mesa. Comeram sem jogar nada no chão. Rodrigo comeu junto. Observou cada gesto, cada palavra, cada olhar. Depois do almoço, Vitória levou os meninos para o quintal. Vocês vão correr, gastar energia. Marco correu em círculos. Pedro tentou alcançar o irmão. Vitória ficou sentada na varanda observando. Rodrigo saiu também. Sentou ao lado dela. Eles estão felizes. Vitória olhou para os meninos. Eles estavam só precisando de rotina. Rodrigo respirou fundo. Eu não consigo dar isso sozinho. Ela virou a cabeça para ele. Você não está sozinho. Os dois se olharam. O ar ficou pesado. Rodrigo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Algo que ele tinha enterrado junto com Laura. Vitória desviou o olhar primeiro. Eu vou preparar o lanche deles. Ela entrou na casa. Rodrigo ficou no quintal com os meninos. Marco veio correndo. Pai, brinca com a gente. Ele se levantou. Brincar de quê? Pedro apontou para a bola. Futebol. Rodrigo pegou a bola. Os três começaram a jogar. Ele não lembrava a última vez que tinha feito aquilo. Os meninos riam. Rodrigo também. Pela primeira vez, ele não estava fingindo. Vitória voltou com suco e biscoitos. Pausa para o lanche. Os meninos correram até ela. Sentaram na grama. Rodrigo se aproximou. Vitória estendeu um copo para ele. Você também precisa comer. Ele pegou o copo. Os dedos deles se tocaram por um segundo. Vitória puxou a mão rápido. Rodrigo bebeu o suco devagar. O resto da tarde passou rápido. Vitória deu banho nos meninos, preparou o jantar, colocou eles para dormir. Quando desceu, Rodrigo estava na sala. Eles dormiram? Vitória pegou a bolsa. Sim, estavam cansados. Rodrigo se levantou. Vitória, espera. Ela parou na porta. Ele se aproximou. Eu queria te agradecer, de verdade. Vitória segurou a alça da bolsa. Você já agradeceu ontem. Rodrigo balançou a cabeça. Não é só pelo trabalho, é por tudo. Por trazer vida para essa casa de novo. Vitória ficou em silêncio. Rodrigo deu mais um passo. Eu não sei o que seria de mim e dos meninos sem você. Ela olhou para baixo. Você ia encontrar um jeito. Ele colocou a mão no braço dela. Não, eu estava perdido. Vitória levantou o rosto. Os dois estavam muito perto. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Ela respirou fundo. Eu preciso ir. Ele soltou o braço dela. Desculpa. Vitória abriu a porta. Até amanhã. Rodrigo ficou parado na sala depois que ela saiu. Passou a mão no cabelo. Não podia estar sentindo aquilo. Não tão rápido. Não por ela, mas estava. E não conseguia negar. Subiu para o quarto. Deitou, mas não dormiu. Ficou olhando para o teto pensando nela. No sorriso discreto, na voz firme, nos olhos que viam tudo. Na manhã seguinte, Vitória chegou mais cedo.
Rodrigo estava tomando café quando ela entrou. Bom dia. Ele levantou. Bom dia. Quer café? Ela hesitou. Pode ser. Rodrigo serviu uma xícara. Vitória sentou à mesa. Os dois ficaram em silêncio. Marco e Pedro desceram correndo. Vitória, ela sorriu. Bom dia, meninos. Os dois sentaram à mesa. Vitória preparou o café da manhã deles. Rodrigo observou tudo. A forma como ela se movia pela cozinha. A forma como ela cuidava dos meninos. Era natural. Era certo. Depois do café, Vitória levou os gêmeos para a sala. Hoje vocês vão aprender a arrumar os brinquedos sozinhos. Marco fez cara feia. Mas é chato. Vitória cruzou os braços. E deixar tudo bagunçado é bonito? Pedro olhou para os brinquedos espalhados. Não. Vitória pegou uma caixa. Então vamos arrumar. Cada um pega 10 brinquedos. Os meninos começaram a juntar. Vitória contava em voz alta. Rodrigo precisava ir para o escritório, mas não conseguia sair. Ficou ali, olhando. Quando terminaram, a sala estava organizada. Vitória bateu palma. Muito bem, agora vocês sabem que conseguem. Marcos sorriu. Foi rápido. Pedro concordou. Da próxima vez, a gente faz sozinho. Vitória assentiu. É isso que eu quero ouvir. Rodrigo foi para o escritório. Trabalhou por algumas horas, mas sua mente voltava sempre para a Vitória, para a conversa da noite anterior, para o toque, para o olhar. Ele se levantou e foi até a sala. Vitória estava lendo para os meninos. Os dois estavam sentados ao lado dela no sofá. Rodrigo parou na porta. A cena era tão simples, tão normal, mas para ele era tudo. Vitória terminou a história. Marco bocejou. Posso ver desenho? Vitória olhou para o relógio. 15 minutos. Depois vocês vão brincar lá fora. Ela ligou a televisão. Os meninos ficaram grudados na tela. Vitória se levantou e viu Rodrigo na porta. Você precisa de algo? Ele balançou a cabeça. Só estava vendo. Ela passou por ele. Foi até a cozinha. Rodrigo a seguiu. Vitória. Ela se virou. O quê? Ele respirou fundo. Eu preciso te falar uma coisa. Ela cruzou os braços. Então fala. Rodrigo se aproximou. Eu sei que você trabalha aqui. Sei que tem limites, mas eu não consigo parar de pensar em você. Vitória ficou tensa. Rodrigo, ele levantou a mão. Deixa eu terminar. Desde que você chegou, tudo mudou. Os meninos mudaram. Eu mudei. E não é só porque você faz seu trabalho bem, é porque você se importa, de verdade. Vitória desviou o olhar. Eu me importo com eles. São crianças. Rodrigo deu mais um passo. E comigo? Você se importa comigo? Ela respirou fundo. Rodrigo, isso não pode acontecer. Ele parou. Por quê? Vitória olhou nos olhos dele. Porque você é meu patrão. Porque você acabou de perder sua esposa. Porque isso é errado. Rodrigo balançou a cabeça. Não parece errado. Vitória virou de costas. Mas é. Ele ficou parado. Desculpa, eu não devia ter falado. Vitória saiu da cozinha. Rodrigo socou a bancada com cuidado. Tinha estragado tudo. Os dias seguintes foram tensos. Vitória continuou trabalhando. Cuidou dos meninos. Fez as refeições. Limpou a casa. Mas evitou Rodrigo. Ela falava apenas o necessário. Não olhava nos olhos. Não ficava sozinha com ele. Rodrigo tentou respeitar, mas doía. Marco e Pedro perceberam. A Vitória está brava? Rodrigo estava colocando eles para dormir. Não, por quê? Pedro puxou o cobertor. Ela está quieta. Marco concordou. Ela não brinca mais com a gente igual antes. Rodrigo sentiu a culpa apertar. Ela só está cansada. Os meninos aceitaram, mas Rodrigo sabia a verdade. Ele tinha estragado tudo. Uma semana depois, Vitória não apareceu. Rodrigo esperou. Os meninos esperaram. Nada. Ele ligou para ela, não atendeu, mandou mensagem, sem resposta. Marco começou a chorar. Ela foi embora. Pedro abraçou o irmão.
Ela prometeu que ia ficar. Rodrigo ajoelhou na frente dos dois. Ela não foi embora. Ela deve estar doente. Marco limpou as lágrimas. Você tem certeza? Rodrigo não tinha, mas mentiu. Tenho. Ele colocou os meninos na frente da televisão. Pegou o telefone. Ligou para Marta. Marta, você tem o endereço da Vitória? A mulher hesitou. Tenho. Por quê? Rodrigo passou a mão no cabelo. Ela não apareceu hoje. Preciso saber se está tudo bem. Marta mandou o endereço. Rodrigo chamou a vizinha para ficar com os meninos. Saiu de casa. Dirigiu até o bairro de Vitória. Era longe. Simples. As casas eram pequenas. Ele parou na frente do número que Marta tinha mandado. Bateu na porta. Ninguém atendeu. Bateu de novo. Uma mulher abriu a janela da casa ao lado. Se procura a Vitória, ela saiu cedo. Rodrigo se aproximou. A senhora sabe para onde? A mulher balançou a cabeça. Não, mas ela estava com uma mala. O coração de Rodrigo apertou. Ela tinha ido embora. De verdade. Ele voltou para o carro. Dirigiu sem rumo. Parou num posto de gasolina. Ligou para a Vitória de novo. Dessa vez, ela atendeu. Alô? A voz dela estava cansada. Rodrigo respirou aliviado. Vitória, onde você está? Ela demorou para responder. Na rodoviária. Ele sentou no banco do carro. Você vai embora? Silêncio. Vou. Rodrigo fechou os olhos. Por minha causa? Ela suspirou. Por tudo. Ele apertou o volante. Os meninos estão chorando. Eles acham que você os abandonou. Vitória ficou quieta. Desculpa. Rodrigo sentiu raiva. Desculpa? Você prometeu para eles. Você disse que ia ficar. A voz dela tremeu. Eu não posso ficar, Rodrigo. Ele abriu os olhos. Por quê? Ela começou a chorar do outro lado. Porque eu também estou sentindo. E não posso. Não devo. Rodrigo ficou parado. Vitória! Ela fungou. Eu preciso ir. Meu ônibus vai sair. Ele largou o celular no banco. Ligou o carro. Dirigiu até a rodoviária. Entrou correndo. Procurou em cada plataforma. Até que viu ela, sentada num banco com uma mala ao lado. Rodrigo caminhou até ela. Vitória levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos. O que você está fazendo aqui? Ele parou na frente dela. Vim te buscar. Ela balançou a cabeça. Não posso voltar. Rodrigo se ajoelhou. Por favor, eu sei que fui idiota. Sei que falei coisas que não devia. Mas os meninos precisam de você. Eu preciso de você. Vitória limpou as lágrimas. Rodrigo, isso não vai dar certo. Ele pegou a mão dela. Por que não? Ela olhou para baixo. Porque eu sou só a empregada. Rodrigo levantou o rosto dela com cuidado. Você não é só nada. Você é a pessoa que trouxe meus filhos de volta. Que me trouxe de volta. Você é tudo. Vitória chorou mais. Eu tenho medo. Rodrigo limpou as lágrimas dela. Eu também, mas a gente enfrenta junto. Ela respirou fundo. E se não der certo? Ele sorriu de leve. E se der? Vitória ficou olhando nos olhos dele. Depois levantou, pegou a mala. Vamos antes que eu mude de ideia. Rodrigo pegou a mala dela. Os dois saíram da rodoviária. Entraram no carro. Ficaram em silêncio no caminho. Quando chegaram na casa, Marco e Pedro estavam na janela. Vitória desceu do carro. Os meninos saíram correndo. Vitória! Ela se ajoelhou. Os dois a abraçaram. Você voltou. Vitória segurou os dois. Voltei. E não vou embora de novo. Rodrigo ficou parado observando. A vizinha saiu. Tudo certo? Ele assentiu. Sim, obrigado. A mulher foi embora. Vitória entrou na casa com os meninos. Rodrigo pegou a mala e seguiu. Marco e Pedro grudaram nela o resto do dia. Não deixaram ela sair de perto. Na hora de dormir, os dois fizeram ela prometer de novo. Você vai estar aqui amanhã? Vitória beijou a testa de cada um. Vou, prometo. Eles fecharam os olhos. Rodrigo estava na porta.
Vitória saiu do quarto. Os dois desceram juntos. Pararam na sala. Vitória cruzou os braços. E agora? Rodrigo deu um passo em direção a ela. Agora a gente tenta. Ela olhou para cima. Sem pressa, sem pressão. Ele assentiu. No tempo certo. Vitória sorriu pela primeira vez. Tá bom. Rodrigo segurou a mão dela. Obrigado por voltar. Ela apertou a mão dele. Obrigado por me buscar. Rodrigo não soltou a mão de Vitória por um longo momento. Os dois ficaram ali parados no meio da sala, apenas sentindo o calor das palmas um do outro. Então, Vitória puxou a mão devagar. Eu preciso ir para casa. Amanhã volto cedo. Rodrigo assentiu. Não queria que ela fosse, mas respeitou. Eu te levo. Ela balançou a cabeça. Não precisa. Eu pego o ônibus. Ele pegou as chaves do carro. Vitória, já é tarde. Eu te levo. Ela não discutiu. Os dois saíram da casa. Entraram no carro. O trajeto foi silencioso. Rodrigo dirigia devagar. Vitória olhava pela janela. Quando chegaram na frente da casa dela, ela abriu a porta. Obrigada. Rodrigo segurou o volante. Vitória. Ela olhou para trás. Eu sei que você pediu sem pressa, e eu vou respeitar, mas eu preciso que você saiba que isso é real para mim. Vitória ficou parada. Depois assentiu. Para mim também. Ela desceu do carro e entrou em casa. Rodrigo esperou até a luz acender. Depois voltou para casa. Quando entrou, tudo estava quieto. Subiu para o quarto. Deitou, mas dessa vez dormiu com um sorriso no rosto. Na manhã seguinte, Vitória chegou no horário de sempre. Marco e Pedro estavam acordados esperando. Vitória! Ela entrou sorrindo. Bom dia! Os dois a abraçaram. Rodrigo estava na cozinha preparando café. Vitória entrou. Bom dia! Ele se virou. Bom dia, dormiu bem? Ela pegou uma xícara. Sim, e você? Rodrigo serviu café para ela. Melhor do que nos últimos meses. Os dois tomaram café juntos. Marco e Pedro apareceram na cozinha. O que a gente vai fazer hoje? Vitória colocou a xícara na pia. Hoje vocês vão me ajudar a fazer bolo. Pedro pulou. Bolo de chocolate? Ela sorriu. Pode ser. Os meninos correram para lavar as mãos. Rodrigo ficou ao lado de Vitória. Posso ajudar? Ela olhou para ele de lado. Você sabe fazer bolo? Ele deu de ombros. Não, mas posso aprender. Vitória pegou os ingredientes. Então vem. Os quatro fizeram o bolo juntos. Marco quebrou os ovos. Pedro mexeu a massa. Rodrigo separou os ingredientes. Vitória comandava tudo. A cozinha ficou bagunçada. Tinha farinha no chão, chocolate na bancada, mas ninguém reclamou. Quando o bolo entrou no forno, Marco olhou para Vitória. Quanto tempo? Ela limpou as mãos. 40 minutos. Pedro se sentou no chão. Vamos esperar aqui? Vitória balançou a cabeça. Não. Vamos limpar a bagunça que fizemos. Os meninos começaram a ajudar. Rodrigo também. Vitória lavou a louça. Rodrigo secou. Marco varreu o chão. Pedro guardou os ingredientes. Quando terminaram, a cozinha estava limpa. O cheiro de bolo enchia a casa. Vitória tirou o bolo do forno. Tem que esfriar antes de comer. Marco cruzou os braços. Mas eu quero agora. Vitória colocou o bolo na mesa. Se comer quente, vai queimar a língua, e aí não vai sentir o gosto, Pedro pensou. Então a gente espera. Vitória assentiu. Isso mesmo. Os meninos foram brincar na sala. Rodrigo ficou na cozinha com Vitória. Você tem paciência. Ela limpou a bancada. É só questão de explicar direito. Ele encostou na parede. Eu nunca tive essa paciência. Vitória parou de limpar. Porque você estava cansado, sozinho. Mas agora você não está mais. Rodrigo olhou para ela. Graças a você. Ela desviou o olhar. Eu só fiz o que era certo. Ele se aproximou. Não, você fez mais do que isso. Vitória respirou fundo. Rodrigo, a gente combinou. Sem pressa.
Ele parou. Eu sei. Desculpa. Ela sorriu de leve. Não precisa pedir desculpa. Só precisa ter paciência. Rodrigo assentiu. Os dois saíram da cozinha. Marco e Pedro estavam montando um quebra-cabeça. Vitória se sentou com eles. Rodrigo foi para o escritório, mas dessa vez não foi por obrigação. Foi porque sabia que Vitória estava ali, que os meninos estavam bem, que a casa estava funcionando. Ele trabalhou por algumas horas. Quando saiu, o bolo estava cortado. Os meninos comiam pedaços grandes. Vitória estava sentada com eles. Tem para mim? Vitória cortou um pedaço. Tem. Rodrigo sentou à mesa. Comeu devagar. O bolo estava perfeito. Ficou muito bom. Marcos sorriu com a boca cheia. A gente que fez. Pedro concordou. Você também ajudou, pai. Rodrigo sentiu o peito aquecer. Fazia tempo que os meninos não o chamavam assim, não daquela forma, com carinho. Os dias seguintes caíram numa rotina. Vitória chegava cedo, preparava o café, cuidava dos meninos, fazia as refeições. Rodrigo trabalhava, mas passava mais tempo com a família. Jantavam juntos, brincavam juntos, assistiam filmes juntos. Marco e Pedro estavam diferentes, mais calmos, mais felizes, mais seguros, e Rodrigo também. Ele não tinha mais medo de chegar em casa, não tinha mais medo de enfrentar o dia, porque sabia que Vitória estava ali. 2 semanas depois, Rodrigo estava no escritório quando o celular tocou. Era o sócio. Rodrigo, precisamos conversar. Ele atendeu. Sobre o quê? O homem suspirou. Sobre você. Você está diferente, distraído. Os clientes estão reclamando. Rodrigo fechou os olhos. Eu sei. Desculpa. O sócio continuou. Eu entendo que você passou por muita coisa, mas a empresa precisa de você, focado. Rodrigo respirou fundo. Eu vou melhorar. Desligou o telefone. Ficou sentado na cadeira por um longo tempo. Bateram na porta. Vitória entrou. Está tudo bem? Ele levantou a cabeça. Meu sócio disse que eu estou distraído, que não estou focado no trabalho. Vitória se aproximou. E está? Rodrigo passou a mão no cabelo. Estou, mas não da forma que ele quer. Estou focado nos meninos, em você, na vida. Vitória sentou na cadeira em frente à mesa. E isso é ruim? Ele balançou a cabeça. Não, mas a empresa está sofrendo. Vitória cruzou as mãos no colo. Então, você precisa encontrar um equilíbrio. Rodrigo olhou para ela. Como? Ela pensou por um momento. Definindo prioridades. O trabalho é importante, mas não pode ser tudo. Rodrigo se inclinou para frente. E se eu não conseguir? Vitória olhou nos olhos dele. Você consegue. Você só precisa acreditar nisso. Ele sorriu de leve. Você sempre sabe o que dizer. Ela se levantou. Nem sempre, mas tento. Vitória saiu do escritório. Rodrigo ficou pensando. Ela estava certa. Ele precisava encontrar um equilíbrio. Não podia deixar a empresa cair, mas também não podia abandonar a família de novo. Nos dias seguintes, Rodrigo se organizou. Acordava mais cedo, trabalhava nas horas certas, delegava mais, confiava na equipe e reservava as tardes e noites para os meninos, para Vitória. O sócio percebeu a mudança. Você está melhor. Rodrigo sorriu. Estou, porque estou vivendo de verdade. 1 mês depois, Marco e Pedro fizeram aniversário. 6 anos. Rodrigo quis fazer uma festa. Vitória ajudou a organizar. Compraram balões. Fizeram bolo. Chamaram os amigos dos meninos. A casa ficou cheia. Rodrigo não lembrava a última vez que tinha visto tanta vida ali. Marco e Pedro corriam pelo quintal. Riam, brincavam. Vitória ficou na cozinha preparando os salgadinhos. Rodrigo foi ajudar. Obrigado por tudo isso. Ela colocou os salgadinhos no forno. Foi prazer meu. Ele se aproximou. Não é só pela festa, é por tudo. Por estar aqui, por cuidar deles, por cuidar de mim. Vitória parou o que estava fazendo. Rodrigo. Ele pegou a mão dela.
Eu sei que a gente está indo devagar, mas eu preciso te dizer, eu te amo. Vitória arregalou os olhos. Rodrigo não. Ele segurou a mão dela com mais força. Eu sei que é cedo, sei que você pode não sentir o mesmo, mas eu não consigo guardar isso mais. Vitória puxou a mão. Não é que eu não sinta, é que eu tenho medo. Rodrigo franziu a testa. Medo de quê? Ela se virou de costas. De estragar tudo, de não ser suficiente, de você se arrepender. Rodrigo colocou as mãos nos ombros dela. Eu nunca vou me arrepender. Vitória se virou, os olhos estavam marejados. Como você pode ter certeza? Ele limpou uma lágrima que caiu. Porque você me fez voltar a viver. Porque você trouxe luz para essa casa. Porque eu não consigo imaginar a vida sem você. Vitória respirou fundo. Eu também te amo. Rodrigo sorriu. Sério? Ela assentiu. Desde o dia que você foi me buscar na rodoviária. Talvez até antes. Rodrigo a puxou para perto. Então por que você não disse? Vitória encostou a cabeça no peito dele. Porque eu tinha medo de que fosse só gratidão, que você confundisse as coisas. Ele beijou a testa dela. Não é gratidão, é amor, de verdade. Os dois ficaram abraçados. Então ouviram risadas no quintal. Vitória se afastou. A gente precisa voltar para a festa. Rodrigo segurou a mão dela. Espera. Ela olhou para ele. O quê? Ele respirou fundo. Eu quero que você fique, não como empregada, como parte da família. Vitória ficou parada. Rodrigo, o que você está dizendo? Ele sorriu. Estou dizendo que eu quero construir uma vida com você. Eu, você, Marco e Pedro. Uma família de verdade. Vitória começou a chorar. Você tem certeza? Ele limpou as lágrimas dela. Nunca tive tanta certeza na vida. Ela abraçou ele com força. Então sim, eu fico. Os dois se beijaram pela primeira vez. Devagar, com cuidado, com amor. Quando se separaram, Marco estava na porta da cozinha. Vocês estão namorando? Rodrigo olhou para Vitória. Ela sorriu. Os dois se viraram para Marco. Sim. Estamos, Marco gritou. Pedro, vem ver! O pai e a Vitória estão namorando! Pedro apareceu correndo. Sério? Vitória se ajoelhou. Sério? Isso te incomoda? Os dois meninos se olharam. Depois balançaram a cabeça. Não, a gente gosta de você, Marco completou. A gente queria que você ficasse para sempre. Vitória abraçou os dois. Então eu vou ficar. As crianças da festa começaram a chamar Marco e Pedro. Os dois saíram correndo. Rodrigo e Vitória ficaram sozinhos de novo. Eles aceitaram bem. Vitória sorriu. Crianças são mais simples do que a gente pensa. Rodrigo passou o braço pela cintura dela. Eu te amo. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu também te amo. A festa continuou. Rodrigo e Vitória ficaram juntos o tempo todo. Cortaram o bolo, cantaram parabéns, brincaram com as crianças. Quando todos foram embora, a casa ficou em silêncio. Marco e Pedro estavam exaustos. Vitória deu banho neles, colocou no pijama, levou para a cama. Hoje foi o melhor aniversário da minha vida. Marco falou com os olhos já fechando. Pedro concordou. O melhor. Vitória beijou a testa dos dois. Ainda vão ter muitos melhores. Ela apagou a luz e saiu. Rodrigo estava no corredor esperando. Eles dormiram? Vitória assentiu. Sim, estavam cansados. Os dois desceram. Sentaram no sofá. Rodrigo puxou Vitória para perto. Hoje foi perfeito. Ela encostou a cabeça no peito dele. Foi. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas curtindo a presença um do outro. Então Vitória falou: Rodrigo, eu preciso te contar uma coisa. Ele olhou para ela. O quê? Ela respirou fundo. Eu nunca namorei sério, nunca tive tempo, sempre trabalhei, sempre cuidei dos meus irmãos. Nunca sobrou espaço para mim. Rodrigo acariciou o cabelo dela. E agora? Ela levantou a cabeça. Agora eu quero tentar.
com você. Mas eu não sei se vou ser boa nisso. Rodrigo sorriu. Nós vamos aprender juntos. Vitória sorriu também. Você sempre fala as coisas certas. Ele beijou a testa dela. Só quando estou com você. Os dois ficaram abraçados até tarde. Então, Vitória olhou o relógio. Eu preciso ir para casa. Rodrigo segurou a mão dela. Fica. Ela olhou para ele. Rodrigo. Ele se levantou. Não é o que você está pensando. Tem um quarto de hóspedes. Você pode dormir lá. Só não quero que você vá embora. Vitória pensou por um momento. Depois assentiu. Tá bom. Rodrigo mostrou o quarto. Era simples, mas confortável. Vitória entrou. Obrigada. Ele ficou na porta. Se precisar de alguma coisa, me chama. Ela sorriu. Tá bom. Rodrigo fechou a porta. Foi para o próprio quarto. Deitou, mas não conseguia dormir. Vitória estava ali, na casa, perto dele. Era tudo o que ele queria. Na manhã seguinte, ele acordou com um cheiro de café. Desceu. Vitória estava na cozinha preparando o café da manhã. Marco e Pedro estavam sentados à mesa. Bom dia. Vitória se virou. Bom dia. Dormiu bem? Rodrigo se aproximou. Dormi. E você? Ela serviu café. Também. Os quatro tomaram café juntos, como uma família. Marco olhou para Vitória. Você vai morar aqui? Vitória olhou para Rodrigo. Ele sorriu. Ela olhou de volta para Marco. Ainda não, mas vou vir todos os dias. Pedro fez bico. Mas eu quero que você more aqui. Vitória se ajoelhou ao lado dele. Um dia. Mas agora é cedo. A gente precisa ir devagar. Marco cruzou os braços. Por quê? Rodrigo respondeu. Porque as coisas boas precisam de tempo. E a gente quer fazer tudo do jeito certo. Os meninos aceitaram. Terminaram o café e foram brincar. Vitória começou a lavar a louça. Rodrigo ajudou. Obrigado por ficar. Ela olhou para ele. Obrigado por me pedir. Os dois se olharam. Rodrigo se inclinou. Vitória também. Eles se beijaram de novo. Mais demorado, mais profundo. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo. Eu podia me acostumar com isso. Vitória falou baixo. Rodrigo segurou o rosto dela. Então se acostuma. Os meses seguintes foram os melhores da vida de Rodrigo. Vitória ia para a casa dele todos os dias, mas agora não era como empregada, era como namorada. Ela continuou cuidando da casa, mas Rodrigo ajudava mais. Os meninos ajudavam também. Viraram uma equipe. Marco e Pedro chamavam Vitória de tia. Ela não corrigiu. Rodrigo pensou em falar sobre isso, mas não quis forçar. Um dia, 6 meses depois, Rodrigo chegou em casa com uma caixa. Vitória estava na cozinha. O que é isso? Ele colocou a caixa na mesa. Abre. Ela abriu devagar. Dentro tinha uma chave. Rodrigo. Ele pegou a chave. É da porta da frente. Eu quero que você more aqui. De verdade. Com a gente. Vitória ficou parada. Você tem certeza? Ele segurou a mão dela. Eu nunca tive tanta certeza. Você já faz parte dessa família. Agora só falta oficializar. Vitória começou a chorar. E os meninos? Rodrigo sorriu. Foi ideia deles. Ela arregalou os olhos. Sério? Ele assentiu. Eles pediram há 2 semanas. Eu só estava esperando o momento certo. Vitória abraçou ele. Então sim, eu moro aqui. Os dois se beijaram. Marco e Pedro apareceram correndo. Ela disse sim. Rodrigo sorriu. Disse. Os meninos gritaram. Abraçaram Vitória. Agora você é da família de verdade. Vitória chorou mais, mas era de felicidade. Uma semana depois, ela trouxe as coisas dela. Não era muito. Algumas roupas, alguns livros, uma foto da família. Rodrigo ajudou a arrumar tudo no quarto dele. Agora era o quarto deles. Vitória olhou ao redor. Parece real. Rodrigo a abraçou por trás. É real. Ela se virou nos braços dele. Eu nunca pensei que ia ter isso. Ele beijou a testa dela. Ter o quê?
Vitória sorriu. Uma família, um lar, amor de verdade. Rodrigo a puxou mais perto. Agora você tem, e não vai perder nunca mais. Os dois ficaram abraçados. Marco e Pedro entraram no quarto. Vem brincar com a gente. Vitória se afastou de Rodrigo. Vamos. Os 4 foram para a sala. Brincaram o resto da tarde. Jantaram juntos. Assistiram filmes juntos. Quando os meninos foram dormir, Rodrigo e Vitória ficaram no sofá. Eu não consigo acreditar que isso é real. Vitória falou baixo. Rodrigo beijou o topo da cabeça dela. Acredita. Por que é? Ela levantou o rosto. Eu te amo. Ele sorriu. Eu também te amo. Os dois se beijaram. A vida finalmente tinha voltado àquela casa. Não da forma que era antes, mas de uma forma nova, melhor, mais verdadeira. Rodrigo tinha perdido Laura, e isso sempre ia doer. Mas agora ele tinha Vitória. Tinha os meninos felizes de novo. Tinha uma família de novo. E dessa vez, ele não ia deixar escapar. Vitória encostou a cabeça no peito dele. Obrigada por me buscar naquela rodoviária. Rodrigo apertou ela mais forte. Obrigado por voltar. Os dois ficaram ali até a madrugada, apenas curtindo o momento, curtindo o amor, curtindo a vida, porque depois de tanta dor, depois de tanta luta, eles finalmente tinham encontrado a paz, juntos, como família, como sempre deveria ter sido. Rodrigo olhou para Vitória dormindo em seus braços. Sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha medo do amanhã, porque sabia que, não importava o que viesse, eles iam enfrentar juntos. Ele fechou os olhos, e pela primeira vez desde a morte de Laura, ele dormiu em paz, completo, feliz. No dia seguinte, Vitória acordou primeiro, preparou o café, acordou os meninos. Quando Rodrigo desceu, a casa estava viva, cheia de risadas, cheia de amor. Ele se sentou à mesa. Vitória colocou uma xícara na frente dele. Bom dia! Ele segurou a mão dela. Bom dia! Marco e Pedro comiam felizes. Conversavam sobre o dia, sobre o que iam fazer. Rodrigo olhou ao redor. Aquela era a vida que ele sempre quis. Simples, verdadeira, completa. E agora ele tinha. Vitória sentou ao lado dele. No que você está pensando? Ele sorriu. Em como eu sou sortudo. Ela beijou a bochecha dele. Nós somos sortudos. Os meninos terminaram de comer. Pai, você vai brincar com a gente hoje? Rodrigo olhou para Vitória. Ela sorriu. Ele olhou de volta para os meninos. Vou passar o dia todo com vocês. Marco e Pedro comemoraram. Vitória segurou a mão de Rodrigo por baixo da mesa. Ele apertou de volta. Ali, naquele momento, tudo estava certo. E pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo não estava apenas sobrevivendo. Ele estava vivendo, de verdade, com amor, com família, com Vitória. E isso era tudo o que ele precisava. Os meses viraram anos. Marco e Pedro cresceram. Rodrigo e Vitória se casaram numa cerimônia pequena. Só a família. Os meninos foram os pajens. Foi perfeito. A empresa continuou crescendo. Mas Rodrigo nunca mais deixou o trabalho consumir sua vida. Ele aprendeu a equilibrar, a viver, a amar. Vitória continuou sendo a base da família, mas agora não estava sozinha. Rodrigo estava ao lado dela, sempre. Marco e Pedro chamavam ela de mãe. Ela chorou na primeira vez. Rodrigo também. Porque eles sabiam o que aquilo significava. Significava que eles eram uma família, de verdade, para sempre. E naquela casa que um dia foi cheia de dor, agora só tinha amor, risadas, vida. Porque no final, não importava como eles chegaram ali. O que importava era que eles estavam juntos e iam continuar juntos, para sempre. Rodrigo olhou para Vitória uma noite. Os meninos já estavam dormindo. Os dois estavam no sofá. Ela estava lendo, ele apenas observando. No que você está pensando? Vitória perguntou sem tirar os olhos do livro. Rodrigo sorriu. Em como você mudou minha vida. Ela fechou o livro. Olhou para ele.
Você também mudou a minha. Ele a puxou para perto. Eu te amo. Ela beijou os lábios dele. Eu também te amo. E ali, naquela casa, naquela família, naquele amor, eles encontraram tudo que sempre procuraram. Encontraram o lar. Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.